relação a essa população de interesse pode ser, né, por exemplo, colocamos alguns exemplos aqui. Pode ser todos os estudantes de uma determinada escola. Essa pode ser a população de um determinado pesquisador. Pode ser também os docentes, por exemplo, do curso de CETRIS, né, do curso técnico de registros e informação em saúde, do Centro Profissional e Tecnológico da UFPB. Ela pode ser a população desse estudo, de um determinado estudo. Pode ser todos os eleitores de um país. Ela pode ser também os funcionários de uma empresa, né? Pode ser também, até agora a gente viu ali todos indivíduos, mas pode ter também os computadores do laboratório de informática, né, do centro profissional e tecnológico. Pode ser também, né, um estudo para avaliar algo nesses computadores. Pode ser também um evento. Então, por exemplo, todos os casos de dengue nos últimos 5 anos na cidade de João Pessoa. Então, essa pode ser a população de interesse de um determinado pesquisador. Tudo depende de qual é o problema de pesquisa dele, qual é o objetivo da pesquisa dele, para daí ele pensar e refletir qual é a população de interesse dele, né? Então, você vê que eles têm características em comum, né? Todos os estudantes de uma determinada escola, então, todos têm que estar matriculados, devidamente matriculados naquela escola. Então, para essa primeira população, não são os docentes, né, a população de interesse. Então, o pesquisador não vai entrevistar um docente nessa primeira exemplo. Ele vai estudar todos os estudantes daquela escola. Ele não vai entrevistar uma pessoa que esteja visitando aquela escola. Não, a primeira pergunta, a primeira análise vai ser: você é estudante nessa escola? Está matriculado nessa escola? Então, essa é a característica em comum dos membros que compõem a população daquele estudo. Certo? Espero que tenha facilitado aí a compreensão de vocês sobre população. E aí, nós temos uma divisão, não uma classificação. A população, ela pode ser finita, né? Então, finita, né? Fim. Nesses casos, o número de elementos de um grupo não é muito grande e a entrevista e a análise das informações devem abordar a todos daquele grupo. Então, por exemplo, uma pesquisa de avaliação das condições das unidades básicas de saúde do município de João Pessoa. Então, aqui no nosso município, nós temos cerca de 90 e poucas unidades básicas de saúde. Então, é uma população finita, né? Existe uma quantidade, né, que é possível, não é tão grande, e é possível, né, entrevistar, né, estudar todas essas unidades. É claro que não será possível estudar todos os usuários dessa unidade, né, porque aí sim já seria uma população bem maior, mas tem um estudo de todas as unidades. Então, pode ser nessa pesquisa de avaliação das condições, avaliar a estrutura dessa unidade. Então, é viável. Então, ela tem uma população finita. Agora, vamos ver a população infinita. Então, nessa outra população, nessa outra classificação, o número de elementos, nesse caso, é muito elevado. Então, sendo considerado infinito. Um exemplo aí, a população da cidade de São Paulo. Então, uma população extremamente extensa, é muito grande o número de habitantes em São Paulo. Então, se torna inviável uma pesquisa em que o entrevistador ele vá conseguir entrevistar, avaliar, estar junto de todos os habitantes da cidade de São Paulo. Então, nesse caso, é uma população considerada infinita. Agora, nós vamos entender o conceito de amostra. A amostra, ela diz respeito a um subconjunto da população, ou seja, é uma parte do grupo. Então, da mesma forma, aí temos uma outra figura ilustrativa, né? Nós temos uma figura que mostra vários indivíduos formando uma determinada população, e desses vários indivíduos, apenas 4 compuseram uma amostra, apenas alguns deles. Então, é um subconjunto
conjunto da população. Mas fica a pergunta, né? Por que realizar uma pesquisa com amostra? Então, qual é a justificativa para isso? Então, as razões se baseiam no seguinte: primeiro aspecto, a eficiência e a economia. Você estudar uma população inteira, por muitas vezes, pode ser impraticável. Você não vai conseguir estudar toda essa população. Pode ser muito demorado, então vai demorar muito tempo para você conseguir, talvez nem consiga. E além disso, pode ser muito custoso, ou seja, de forma financeira, vai ser muito oneroso, essa pesquisa ser realizada. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é realmente a viabilidade. Então, se for para estudar determinadas situações em que vai ser toda a população, o estudo ele se torna já inviável de ser realizado. Terceiro aspecto, a representatividade. Se for realizada uma seleção cuidadosa de uma amostra, utilizando técnicas de obtenção dessa amostra, que consiga acontecerem de uma forma o mais cuidadosa possível, você pode resultar sim em uma parcela que seja representativa da população de interesse. Então, eu não precisei estudar toda a população. Naquela amostra, eu já tive dados que foram representativos, ou seja, os resultados obtidos, alcançados a partir daquela amostra, no pesquisador ele pode generalizar para a população como um todo. Ele pode ali identificar que o fenômeno que está acontecendo naquela amostra, ele pode, a conclusão, pode ser para toda a população. Então, vamos a um exemplo. Um estudo que esteja querendo avaliar a obesidade, a relação entre a obesidade e doença cardíaca, um infarto agudo do miocárdio. Então, se eu selecionar uma amostra representativa da minha população, eu vou certamente, já existiram várias pesquisas com esse objetivo, então certamente eu vou conseguir identificar que sim, a obesidade é um fator de risco para o acometimento do infarto. Então, eu vou conseguir ter um resultado que ele é representativo, ou seja, eu consigo generalizar para toda a população e ter essa conclusão de forma fidedigna, refletindo que é isso que acontece em toda a população. Entenderam? Ainda outros motivos, a praticidade. Então, trabalhar com a amostra pode ser muito mais prático em termos de logística, de organização de agenda para a coleta dos dados, de transporte, no momento da coleta dos dados, no momento da digitação do banco de dados, da análise dos dados. Então, isso se torna muito mais prático. E, além disso, por questões éticas, em alguns casos, você estudar toda a população, ela pode levantar questões éticas, como invasão de privacidade ou exposição excessiva dos participantes. Então, inclusive, estudos que sejam realizados com amostra, elas têm que seguir as normas do Conselho Nacional de Pesquisa, ela tem que seguir os direitos éticos, ser realizado com base nas questões éticas serem atendidas, mas talvez se fosse para ser realizado com toda a população, seria, talvez em alguns, dependendo do estudo, seria mais complicado de você manter esses aspectos éticos. E agora a gente vai identificar os tipos de amostragem. A amostragem nada mais é do que o procedimento necessário para a obtenção da amostra. Quando o pesquisador ele elencou aquela população de interesse dele, ele realiza alguns cálculos, existem fórmulas estatísticas para ele elencar qual vai ser o tamanho amostral. Então, qual vai ser o número de indivíduos, de eventos ou de objetos que ele vai estudar, que aquele número atende, tem um zelo, um cuidado para ser representativo daquela população.
E aí, o outro passo que ele precisa também refletir é como eu vou selecionar essa minha amostra. Então, como eu vou alcançar daquela população, eu vou alcançar quais são os indivíduos que vão compor a minha amostra. Então, nós temos a classificação geral de 2 tipos de amostragem. No primeiro tipo, é de amostragem não probabilística, ou seja, é uma amostragem que não é possível você generalizar os resultados para a população, pois as amostras probabilísticas elas não garantem a representatividade da população. Então, a gente vai ver que a escolha, né, desses indivíduos que vão compor essa amostra, nesse tipo de amostragem, ela aconteceu normalmente pela conveniência do pesquisador. Então, ele não teve, todos os indivíduos não tiveram a sorte né, de poder participar da pesquisa, digamos assim, certo? E no tipo de amostragem probabilística, são técnicas de amostragem em que a seleção ela é aleatória, tá? De tal forma que cada elemento ela tem igual probabilidade de ser sorteado para a amostra. Então, todos os elementos da população têm igual probabilidade. Não é pela conveniência do pesquisador. Então, é por técnicas que investigam essa probabilidade. E é selecionado independentemente de qualquer outro, né? Então, a seleção de indivíduo independe da seleção de outro, certo? E esses 2 tipos de amostragem, eles se subclassificam, então tem os tipos de cada uma delas. A primeira, nós vamos conhecer primeiro os tipos de amostragem não probabilística, para depois conhecermos os tipos de amostragem probabilística, certo? Então, a primeira não probabilística é do tipo acidental. Então, na amostragem acidental, muito possivelmente alguns de vocês já participaram desse tipo de amostragem, certo? Como é que ela acontece? Nesse tipo de amostragem, geralmente o entrevistador aborda indivíduos que passam próximo a ele de forma casual, pela conveniência dele, ele vai selecionando os indivíduos que vão compor a pesquisa que ele está realizando, ou ainda totalmente acidental. Ou seja, é bem típico de pesquisas que são realizadas para investigar uma qualidade de um determinado produto, o grau de satisfação dos indivíduos sobre um produto ou sobre uma empresa, para fazer perguntas gerais. Então, é um tipo de um estudo que acontece muitas vezes numa praça pública. E tem aí uma pessoa, né, que é o agente de pesquisa, ele está realizando a pesquisa dele, está sendo utilizando um celular, poderia ser também em papel, e ele está digitando, assinalando, né, nesse caso normalmente são questionários curtos, né, para que seja mais rápido, e as pessoas vão passando e ele vai convidando, desde que aquela pessoa tenha a característica da população que ele está estudando, né? Então, ele vai, né, são adultos, então ele vai perguntando a todos os adultos que passarem, ele vai fazendo as perguntas necessárias, certo? Algumas pessoas vão dizer que não tem tempo e vão sair, então não vão ser pesquisadas, e outras, né, vão aceitar participar da pesquisa ali, respondem e encerra ali o processo de amostragem. Então, se ele tinha numa manhã para pesquisar com 100 pessoas, quando ele alcançar as 100 pessoas, ele encerra o trabalho dele. No segundo tipo, né, nós temos ali a não probabilística do tipo intencional. Nessa intencional tem uma pequena diferença. Ele vai se dirigir a um grupo mais específico, né? Não era ali como era só adultos, né? É um grupo em específico para saber sua opinião. Então, o investigador ele se dirige intencionalmente a um grupo de elementos dos quais deseja saber a opinião. Então, não será exatamente qualquer pessoa que passar próximo dele. Ele vai antes observar
né, se aquela pessoa, ou talvez até perguntar se aquela pessoa atende, né, está dentro daquele grupo específico. Então, por exemplo, uma determinada empresa que produz armação de óculos, ela quer saber sobre cores, formatos, a opinião, né, dos clientes, das pessoas sobre armações, para que eles possam produzir as armações que atendam ao desejo, ao gosto da população, e assim eles melhorem as vendas. Então, uma pesquisa sobre a armação de óculos. Logo, esse entrevistador, ele só vai entrevistar aquelas pessoas que ele observa que elas usam óculos. Então, nesse caso aí, vai passar diversas pessoas, né, próximo a ele, e ele vai observar quem estiver com óculos, e intencionalmente ele vai até aquela pessoa para realizar a entrevista. Então, você vê que ele tem um processo ali de seleção, então ele tem uma intencionalidade maior buscando um grupo específico. A terceiro tipo de amostragem não probabilística é do tipo cotas ou proporcional, certo? Pode ter um dos dois nomes, também esse nome cotas pode ser com Q ou U ou com CO, certo? Cotas ou proporcional, vamos conhecê-la. Nessa amostragem por cotas, o pesquisador ele define classes populacionais e, em seguida, ele determina a proporção da população para cada classe. Então, vamos compreender. Por exemplo, ele identificou numa determinada escola que 70% das pessoas que estão naquela escola são alunos. Então, aí são, né, na cor verde. Aqui, ó, 70% são alunos. Aí ele identificou que das pessoas que, né, frequentam aquela escola, 10% são professores. E também identificou que 20% das pessoas que têm vínculo com aquela escola são colaboradores, né? São de outras profissões, né? A copeira, a nutricionista, a enfermeira, né? Uma pessoa que trabalha na limpeza, são de outras profissões e mantém um vínculo ali com aquela escola. Então, nesse tipo de amostragem, né? Então vamos supor, se nessa população aqui, né, contém 100 pessoas, né, vamos supor 100 pessoas, então ele vai captar daqui dessa população, digamos, uma amostra de 10 pessoas, né, vamos supor aqui, porque a gente não fez nenhum tipo de cálculo amostral. Então ele vai respeitar essa proporcionalidade na amostra dele. Então, das 10 pessoas da amostra dele, 70% delas vão ser compostas por alunos. Então, 7% vão ser alunos. 20% delas vão ser colaboradores. Então, isso significa que vai compor nessa amostra 2 colaboradores. E 10% vai ser composta por professor, que nesse caso, né, como são 10, então vai ser um professor. Então, ele respeitou a proporcionalidade da população. Mas a forma que ele captou essas pessoas no momento da entrevista foi de uma forma, aquela forma acidental, né? Na verdade, ele no início ele tinha a intencionalidade, ele procurou alunos. E aí, quando ele completou, só que ele não fez nenhum tipo de sorteio. Então, quando ele completou 7 alunos, ele encerrou a pesquisa dele com os alunos. Aí, ali, ele captou um professor e realizou a entrevista com aquele professor. Então, ele pode até encontrar outros professores nos corredores, mas ele não vai entrevistar os outros, porque ele já alcançou a quantidade que ele desejava. E ele procurou 2 colaboradores. E aí, quando ele alcançou os 2 colaboradores, ele encerrou a pesquisa dele. Então, a grande questão é que ele
tinha a proporcionalidade, ele já conhecia a proporcionalidade naquela escola e ele fez a amostra dele ainda seguindo essa mesma proporcionalidade. Compreenderam? Aqui está mostrando, né, um exemplo aqui com 1.000. Então, com 1.000 seriam 700 pessoas são alunos, 200 pessoas são colaboradores e 100 pessoas são professores. Né? Então, da mesma forma, se ele faz aqui com 10, então 7 alunos, 1 professor e 2 colaboradores. Então, os elementos da amostra são selecionados através de um processo intencional ou acidental. Agora, nós iremos conhecer os tipos de amostragem probabilística, tá? Conhecemos os 3 tipos, não probabilística, e agora os tipos probabilística. A primeira delas é a aleatória simples. É o processo mais elementar. O método dele se fundamenta no princípio de que todos os membros de uma determinada população, eles têm a mesma probabilidade de serem incluídos na amostra. Todos têm as mesmas chances de serem incluídos. Vocês viram que lá nos outros era quem estivesse passando. Então, às vezes uma pessoa usa óculos frequentemente, né, precisa do óculos, gostaria até de falar sobre as armações dos óculos, mas ela não teve nenhuma chance porque ela não passa naquela determinada praça pública, naquele horário que o entrevistador estava lá. Aqui, o pesquisador ele conhece toda a população dele e ele vai dar chances iguais para todos participarem. Então, aquela pessoa que eu contei no exemplo agora para vocês pode ter a chance de participar. Pode ser que ele seja um dos selecionados? Pode ser. Pode ser que ele também não seja um dos selecionados, mas ele tem chance, certo? Então, para fazer esse tipo de procedimento, cada participante da população, ele recebe, digamos assim, um número, né? É numerado. Então, entra ali dentro da análise, a pessoa tem conhecimento sobre os membros daquela população. Lá naquela escola, o pesquisador ele captaria isso, um estudo com os estudantes, né? É uma pesquisa com os estudantes de uma determinada escola. O pesquisador realmente pegaria com a direção da escola a listagem de todos os estudantes matriculados. E aí todos eles teriam igual chance de participarem da pesquisa. Este número, ele é sorteado em um procedimento que às vezes é chamado de loteria, né? Então, uma loteria ali, é sorte. E a amostra, ela é formada pelos participantes que foram devidamente sorteados. Então, da listagem de todos os estudantes de uma escola, a gente realiza um sorteio e aí dali a gente tem o número, né, e os nomes dos estudantes que vão compor a nossa amostra. Então, aqui uma figura representativa, né, como vocês podem ver aí. População, cada pessoa ganharia um número, iria ali para o sorteio, são sorteados e aí a amostra é feita com aqueles membros sorteados da população, tá? Então, a população é um conjunto total e aqui a amostra é um subconjunto dessa população, por meio, né, de probabilidades que eles tiveram iguais para participarem. Agora, o segundo tipo de amostragem probabilística, ela é do tipo sistemático. Nessa amostragem sistemática, ela é uma variação da amostragem simples, né, da amostragem aleatória simples, em que, após a identificação dos participantes, um determinado critério é eleito, né, que pode ser esse critério, pode até ser por sorteio também. Por exemplo, a cada 5, né, aquela pessoa vai ser sorteada, vai entrar na amostra. E a seleção, ele segue este formato. Por exemplo, nós vamos realizar um estudo com os prontuários do ambulatório de pediatria, né, do Hospital Universitário, no ano de 2022.
A gente vai ter todos os prontuários, né, de crianças que foram atendidas no ano 2022. E aí a gente pode selecionar, fazer o primeiro sorteio do primeiro prontuário que vai participar, que vai ser avaliado, e a gente pode eleger a cada 5 prontuários, a gente vai pegar o próximo prontuário. A cada 5, pega o próximo prontuário. Então, é o exemplo aqui. Então, aqui a gente tem essa população, cada pessoa ganha um número, lá nos prontuários podem ser, eles já são muitas vezes até numerados, né? Então, tem uma ordem desses prontuários, e aí eles são sistematicamente acessados. Ou seja, o primeiro a ser sorteado foi o número 2. E aí foi elencado que o critério era a cada 3, o próximo prontuário ele é captado. A cada 3. Então, foi o prontuário 2, mais 3, então pega-se o prontuário 5, mais 3, seleciona-se o prontuário 8, mais 3, seleciona-se o prontuário 11, mais 3, seleciona-se o prontuário 14, e assim vai, né? 17, 20, 23, assim por diante, até finalizar o número, né, total de prontuários ou ali a sua amostra, né? Ou você até estabelece um critério que atenda a quantidade que você precisa, enfim, tudo é estudado cuidadosamente, analisado, certo? Mas aí, digamos que nesse exemplo aqui, por exemplo, nós chegamos então ao 2, a amostra é composta pelo 2, pelo 5, pelo 8, pelo 11 e pelo 14. Então, vocês viram que não foram todos sorteados. Nesse exemplo aqui, como o critério é a cada 3, então não teria chance assim, de ser sorteado o 2 e o 3. Naquele aleatório simples poderia. Aqui não, como o 2 já foi sorteado, então vai a cada 3. Então, só na verdade é feito o sorteio de um deles, do primeiro deles. O terceiro tipo de amostragem probabilística é do tipo estratificada. Então, vamos estudar, vamos aqui identificar o que é esse tipo de amostragem. Na amostragem estratificada, a população ela é dividida em subpopulações, em função de características em comum. O que eles chamam, os livros chamam de extrato. São formados estratos. Em seguida, cada participante recebe uma identificação dentro de seu extrato e o processo de amostragem aleatória simples é feito em cada extrato. Vamos colocar aqui um exemplo para ficar melhor, a compreensão. Nós temos aqui uma população e aí ele elencou-se que a característica em comum entre elas seria a cor. Então, formamos extratos por características em comum. Então, formamos o extrato dos círculos amarelos, o extrato dos círculos azuis, o extrato dos círculos verdes, o extrato dos círculos cinzas e o extrato dos círculos laranja. Aí, nessa etapa, depois que a gente formou os extratos, é que a gente vai fazer o sorteio. Então, digamos que essa daqui é o círculo amarelo, ficou com o número 1, essa ficou com o número 2, essa ficou com o número 3, essa ficou com o número 4. Então, vamos supor que entre os círculos amarelos, o círculo que foi sorteado foi o círculo 2. Então, ele vem e entra aqui na nossa amostra. Da mesma forma, lá no círculo laranja tem um sorteio. Então, vai ver. No círculo laranja é 1, 2, 3 e 4. Aí, digamos que quem foi sorteado foi o círculo 3. Então, vem o círculo 3 para comprar a amostra. Então, essa é a diferença. Você não realiza aqui o sorteio já aqui nesse momento. Você primeiro define os extratos e faz os sorteios dentro dos extratos. Aqui, como formamos 5 extratos, então vão ser 5 sorteios. E aí, no final, nós temos a nossa amostra. Um exemplo aqui com indivíduos.
né? Nós temos uma determinada pesquisa em que todos esses indivíduos, eles compõem, têm uma característica em comum da minha população. Então, eles são possíveis, estão incluídos na população do meu estudo. Mas eu quero realizar essa pesquisa com um número X de homens, considerando a quantidade. A gente tem aqui, 36 indivíduos do sexo masculino e nós temos 12 indivíduos do sexo feminino. Então, eu quero seguir, inclusive, essa proporção na minha amostra. Então, se eu quero seguir essa proporção, que vocês veem que é diferente, temos muito mais homens do que mulheres, né, na minha população, então eu vou elencar, vou fazer o cálculo, vou definir ali quanto percentual da população é masculina e qual percentual da população é feminina. Então, eu vou chegar a saber quantas pessoas eu vou sortear, quantos homens eu vou sortear e quantas mulheres eu vou sortear, para respeitar aquele percentual da minha população. Então, fazendo os cálculos, né, que não vem exatamente aqui ao nosso caso, mas chegamos ao número de 8 homens. Então, eu vou sortear dos 36 indivíduos do sexo masculino, vamos fazer aqui nesse momento o sorteio de 8 homens. Então, sorteia-se 8 números e esses 8 aqui vão compor a minha amostra. Então, eu vou realizar um outro sorteio naquele outro extrato, que é o extrato do sexo feminino. Então, aqui no extrato do sexo feminino, a gente calculou que o sorteio vai ser de 2 mulheres. Então, das 12 mulheres, todas são numeradas e eu realizo o sorteio e chego em 2 números. Vamos supor, pode ser a mulher de número 5 e a mulher de número 9. Então, tá aqui a mulher de número 5 e a mulher de número 9. As duas foram sorteadas. Então, agora, esses 8 homens e essas 2 mulheres, eles compõem a minha amostra. Agora, o quarto tipo de amostragem probabilística. Ela se denomina por, uma amostragem por conglomerados.